Eu pensei muito antes de gravar esse vídeo e eu resolvi gravar, porque é um vídeo que não vai ser tão fácil assim. Mas eu quero falar com você hoje um pouquinho sobre um engano muito sutil que me seduziu, que seduziu a minha mente e que pode estar seduzindo a sua. Por alguns anos, eu tive a certeza de que eu tinha a chave para destravar o potencial humano, que eu podia te levar para um lugar onde você superaria seus medos, quebraria seus hábitos, alcançaria objetivos. Eu era um profissional do desbloqueio e eu usava a hipnoterapia e a programação neurolinguística, que é a PNL, como ferramentas. E eu ajudava, entre aspas, as pessoas a reprogramarem as suas mentes para uma vida melhor. E eu estava terrivelmente enganado. Eu descobri que essas técnicas que eu tanto defendia, que eu tanto aplicava, não eram apenas ineficazes em sua raiz, mas representavam um perigo espiritual real. Um engano tão sutil, tão bem disfarçado de ciência e autoajuda, que seduziu não só a mim, mas também a milhares de outras pessoas, inclusive dentro de igrejas. Se você já se interessou por hipnoterapia, por PNL, por reprogramação mental, ou se você conhece alguém que se envolve com tudo isso, pare agora e me escute. A verdade que eu tenho para compartilhar pode mudar a sua vida e a sua eternidade também. Esse é um vídeo sobre o que eu vi, sobre o que eu ouvi, sobre o que eu vivi e por que eu decidi me afastar completamente. A minha jornada no mundo da cura mental começou primeiramente com a hipnoterapia. A promessa da hipnoterapia é sedutora, né? Você entra em um estado de relaxamento profundo, gostoso, relaxante, onde a mente consciente é colocada de lado. E a sua mente subconsciente, a sua mente inconsciente, que guarda todas as suas memórias, todas as suas crenças, fica aberta para receber sugestões positivas. Basicamente é assim que acontece. Tecnicamente falando, o hipnoterapeuta não te controla. Ele é só um guia que conduz você por esse estado de relaxamento. E eu sinceramente acreditava nisso. Eu vi pessoas com fobias, com ansiedade, com depressão, com traumas, pessoas com potencial suicida, relatarem ali, na minha frente, alívio imediato daquela situação que elas estavam vivendo. Só que eu não entendia, até porque nas formações não se fala, e eu demorei muito para tentar buscar a fundo, que a hipnose é, na sua essência, uma história muito mais obscura. A hipnose tem as suas raízes em algo chamado mesmerismo. E o mesmerismo é uma prática lá do século XVIII que acreditava em um fluido magnético universal. E isso era uma forma de ocultismo. Ponto de virada para mim não foi nenhum livro, nada que eu estudei, mas foi um comentário. Um comentário de uma pessoa que eu respeito profundamente, uma pessoa que eu sigo, uma pessoa que assisto muito, que é o arqueólogo e teólogo Rodrigo Silva. Em um dos seus vídeos, de forma simples e até de forma indireta, informal, ele falou, né, como cristão, que a hipnose, sempre que ele ouvia falar de hipnose, ele ficava com uma pulga atrás da orelha. E aí eu comecei a buscar o porquê daquilo, até que eu ouvi uma pergunta, né, em outro vídeo, mas que nunca mais saiu da minha cabeça, que a pergunta era mais ou menos assim: será que nós, como cristãos, devemos abrir mão do controle da nossa mente, da nossa consciência, para que outra pessoa, outra técnica possa ali acessá-la?
E aí, quando eu ouvi essa pergunta, eu fiquei reflexivo, e isso me levou a um abismo de reflexão. Porque a Bíblia, para você que é cristão, nos chama a ter domínio próprio, a sermos sóbrios, a vigiar. Isso está lá em 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. Só que em um estado de transe, quem realmente está no controle? A quem a nossa mente está sendo entregue? O que o nosso inconsciente ou o nosso subconsciente está de fato absorvendo? Lembra quando você, em algum momento, se sentiu vulnerável, assim, mesmo até numa conversa informal, uma conversa normal do dia a dia? Agora, você imagina essa vulnerabilidade em um estado potencializado, deixando a sua mente consciente em segundo plano. Se a hipnoterapia foi a primeira porta que eu fechei, a PNL, a programação neurolinguística, agora foi a segunda. E essa foi muito mais difícil de abandonar e foi muito mais difícil de acreditar que havia alguma coisa errada com isso. Sabe por quê? Porque a programação neurolinguística, a PNL, se disfarça de ciência. A PNL, em sua essência, não tem base científica. Muitos da comunidade acadêmica, inclusive, consideram a PNL, a programação neurolinguística, como uma pseudociência. A parte neuro não tem nada a ver e não está ligada à neurociência. E a parte linguística é simplesmente uma simplificação da linguística. A PNL, na verdade, é só uma derivação de um tipo de hipnose chamada hipnose ericksoniana. A hipnose ericksoniana é uma forma indireta de hipnose, porque ela usa padrões de linguagem, metáforas, uma comunicação sutil para reprogramar a mente. Mas entenda, a PNL não existe sem hipnose. Na verdade, a PNL é uma hipnose sem a necessidade de te colocar num transe profundo. E o pior, olha como isso é poderoso. Esse discurso de ciência, de que a PNL é ciência, que a hipnose é ciência, esse discurso invadiu a igreja, invadiu, inclusive, o mundo do desenvolvimento pessoal. Não todo o desenvolvimento pessoal, mas dentro do mundo do desenvolvimento pessoal existe esse discurso. Então você vai saber figuras aí como o Paulo Vieira, que é o diretor, CEO da Febracis, Pablo Marçal. Pessoas com milhões de seguidores usam esses conceitos da PNL. Essas pessoas só falam sobre criar a própria realidade, reprogramar a mente. E o pior é que eles dizem muitas vezes, né, reprogramar a mente com a Bíblia. Eles ligam a PNL e a Bíblia, juntam tudo isso dentro de um mesmo pacote. Eles falam sobre acessar a plenitude. Eles pegam conceitos bíblicos, como a renovação da mente e o poder da palavra, e as transformam em técnicas humanas. Eles dizem que você tem o poder. E eu disse por muito tempo, você tem o poder. Que você pode, que você consegue, que você merece. Que a solução está em você, na sua mente, se empodere. Que tudo isso, a mudança da sua vida, a sua mudança de hábitos, a sua mudança de comportamento só depende única e exclusivamente de você, da sua reprogramação. Só que isso, meus amigos e minhas amigas, é um engano muito sutil e poderoso. Vamos trazer a Bíblia para esse papo? Lá em Provérbios 18, 21, Provérbios capítulo 18, verso 21, diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua, e quem bem a utiliza, come do seu fruto. A morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. A programação neurolinguística, a PNL, usa esse texto para dizer que o poder da vida e da morte está na nossa língua, na nossa palavra, e que nós podemos programar o nosso futuro.
Percebe como isso é poderoso? Quando você ouve isso, você não se sente bem? Ó, o poder da tua vida, o poder para definir a sua vida, para definir a sua morte, para definir o seu sucesso, para definir o seu fracasso, está na sua língua, na sua palavra, e você pode programar o seu futuro. Olha que lindo, maravilhoso. Quando você escuta isso, meu Deus, isso é maravilhoso, eu quero isso para mim. Só que o contexto real, o contexto bíblico de Provérbios não é sobre autoprogramação. É sobre uma responsabilidade moral do que nós falamos. A importância de falar a verdade e edificar com as nossas palavras. Só que sempre sob a soberania de Deus. Eu vivenciei, inclusive dentro de algumas formações, religiosos usando essas técnicas, hipnose e PNL, para manipular fiéis. Não só prometendo a cura, a prosperidade, e isso lá no fundo eles estão só vendendo um atalho que desvia as pessoas da total dependência de Deus. Não só isso, mas usando técnicas e ferramentas fisiológicas, físicas, para enganar aquelas pessoas, técnicas que são ensinadas dentro de PNL e programação neurolinguística, como colar as mãos, colar os dedos, ficar com os dedos presos. Coisas básicas de hipnose e PNL que são usadas em hipnose de palco. E aquelas pessoas, coitadas, sem nenhum tipo de conhecimento sobre o que está acontecendo ali, caem. Vídeos onde as pessoas, onde pastores de igrejas, de algumas, né, igrejas, entre aspas, pedem para as pessoas grudarem as mãos, e quem ficar com as mãos grudadas é porque o Espírito Santo está ali, e essas pessoas precisam pagar dinheiro para a igreja. Gente, isso é ridículo. Isso é manipulação. Não é... Ninguém fala ali que isso é hipnose, ninguém fala que isso é PNL, mas são técnicas que são ensinadas dentro de cursos de formação dessas técnicas. E aí, através dessa falta de conhecimento do público, aquele público muitas vezes simples, sem conhecimento nenhum, aí eles começam a prometer a cura, prosperidade, riqueza, mas eles estão simplesmente desviando a atenção, o foco daquelas pessoas de Deus. Eles ensinam as pessoas a confiar numa técnica, quando a sua confiança deveria estar unicamente em Cristo. É crucial entender que o problema não é a cura. O problema é a fonte da cura. De novo, o problema não é a cura. O problema é a fonte da cura. A hipnoterapia e a programação neurolinguística operam sob uma filosofia que é completamente contrária à palavra de Deus. Colossenses, também na Bíblia, capítulo 2, verso 8, nos diz assim: cuidado que ninguém os escravize a filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição humana, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Nesse texto aqui, Paulo está nos advertindo sobre filosofias que parecem inteligentes, mas que são simplesmente armadilhas para nos afastar da simplicidade da fé. A PNL e a hipnose se baseiam na tradição humana, em rudimentos do mundo, em coisas do mundo, ao invés de se basearem na palavra de Deus. Mais um texto, 2 Coríntios 11, capítulo 11, verso 14, diz assim: e não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. O próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. O maior perigo, meus amigos, do engano é quando ele se apresenta como algo bom. A hipnoterapia e a PNL prometem a luz do autoconhecimento, a luz da cura. Mas podem ser uma forma sutil do inimigo nos enganar, nos fazendo confiar nas nossas próprias habilidades
em vez de confiar nas habilidades de Deus. O problema é que muita gente, como eu era, não conhece, não entende isso. Porque é bom, é maravilhoso, entre aspas, você ajudar ali as pessoas, você curar, ajudar as pessoas a se curarem ali, as dores emocionais, as feridas, os traumas do passado, as crenças do passado, e acreditando que isso simplesmente são pelas suas próprias forças. E quando isso começa a acontecer, as pessoas elas deixam de procurar aquele que realmente pode trazer a cura, que é Deus, e passam a buscar essas técnicas e ferramentas humanas, mundanas, que vão as afastando de Deus. Elas deixam de agradecer realmente a quem merece a gratidão e começam a agradecer o homem, a agradecer as técnicas, a agradecer as ferramentas. Porque elas passam a acreditar na habilidade das pessoas e não na habilidade, não confiança em Deus. E a Bíblia não nos ensina a esvaziar a mente, mas a encher a mente com a verdade. E é isso que a hipnose e a PNL fazem, ajudam você a esvaziar a sua mente através do relaxamento, do foco e da concentração, a você deixar de pensar em outras coisas e focar somente naquilo que está acontecendo naquele momento ali. Filipenses 4:8 nos diz, né? Esse é o meu capítulo preferido da Bíblia, Filipenses 4. Até no verso 6 e 7 fala, não andeis ansiosos com coisa alguma, enfim. E a continuação, lá em 4:8, diz assim, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se louvor algum existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Deus não manda nós esvaziarmos a nossa mente, mas Ele manda nós enchermos a nossa mente, preenchermos a nossa mente com o que é bom, com a palavra de Deus. O caminho bíblico para a saúde mental é intencional. É o oposto da passividade mental que a hipnose pode induzir. E o perigo do vazio é real, tanto que lá em Lucas 11, versos 24 a 26, diz assim, quando o espírito impuro sai de uma pessoa, anda por lugares áridos, procurando repouso. E não o achando, ele diz, voltarei para minha casa de onde saí. E ao chegar, encontra a casa varrida e em ordem. Então ele vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entram e moram ali. E o estado final daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Olha como Jesus nos alerta sobre o perigo de uma limpeza sem preenchimento. A hipnoterapia e a PNL podem prometer limpar a casa, limpar a sua mente. Mas só o Espírito Santo pode habitar e proteger ela. Eu vi com meus próprios olhos quando uma mente... O que acontece quando a casa é limpa? Quando uma mente é limpa, mas não é preenchida? A luta por liberdade se torna ainda mais intensa. O maior perigo da hipnose da PNL, na minha visão, na minha convicção, reside no seu potencial de abrir portas espirituais que não deveriam ser abertas. Ao buscarmos esvaziar a mente, ao entregarmos o controle da nossa consciência a outra pessoa ou a técnicas manipulativas, nós nos tornamos vulneráveis a influências que não vêm de Deus. Anota isso. Ao buscarmos esvaziar a mente, quando você entrega o controle da sua consciência para outra pessoa, ou então você entrega o controle da sua consciência para técnicas que no fundo são manipulativas, você se torna vulnerável a influências que não vêm de Deus. E foi essa frase, que o pastor Michael me disse lá atrás,
quando eu estava com essa dúvida com relação à hipnose. Ele não veio até mim para falar diretamente tudo isso que eu estou te falando. Ele deixou que eu buscasse as respostas. Só que quando eu procurei e falei, pastor, é o seguinte, está acontecendo isso, e o que me diz? E ele me disse exatamente essa frase. Quando você perde o controle da tua consciência, ou você entrega o controle da sua consciência para outra pessoa, ou a técnicas manipulativas, você se torna vulnerável. Aí você não tem controle do que está entrando. Obviamente que muitas pessoas que fazem esse trabalho fazem com a maior das boas intenções porque não conhecem a verdade. Só que no momento em que você abre a sua mente para que venham essas sugestões, você fica totalmente vulnerável a qualquer coisa que aconteça. Inclusive a ataques e a influências de coisas que não vêm de Deus. E olha só, eu preciso ser muito honesto com você. Deixa eu tomar um... Eu preciso ser muito honesto com você. Cara, esse vídeo vai ficar longo, mas tá tudo bem. Nos meus atendimentos, eu presenciei coisas que eu não consigo nem explicar para vocês com a lógica humana. Existiram momentos, principalmente dentro de atendimentos mais profundos, com regressão, onde as pessoas voltavam ali para o passado, sentindo dor emocional. Em muitos momentos como esse, eu senti uma atmosfera muito estranha na sala, sabe? Uma sensação pesada. Eu nunca orei antes de fazer algum tipo de tratamento, antes de fazer algum tipo de sessão. Muitas não, mas algumas pessoas que eu atendi relatavam ver vultos, sentir presenças, ouvir vozes durante as sessões. Uma vez eu estava sentado, tinha acabado de atender uma mulher, e eu estava sentado na minha poltrona, e ela estava sentada na cadeira, assim, em frente onde ela tinha feito a hipnose. Ela olhou para mim e falou assim, Jaciel, tem algo muito poderoso com você aí agora. Eu tô sentindo e eu tô vendo uma luz muito poderosa ao teu redor aí. E ela falou pra mim, nunca deixe de fazer o que você faz. Aquilo no momento me deixou muito animado, sabe? Achando que eu tava, poxa, abafando. Meu trabalho estava sendo maravilhoso e que eu tinha ali guias espirituais comigo. E muitas vezes também naquela época eu tentava justificar essas visões, essas vozes, essas presenças, simplesmente como uma manifestação do subconsciente. Durante gravações, eu fiz alguns cursos que eu gravei, cursos meus para eu vender online, onde durante as induções que eu faria, que eu gravaria, o celular pegava vozes. E a gente sabe que hoje, para nós cristãos, fantasma não existe, espírito não existe. O que existe é uma manipulação de Satanás, enfim. E vozes apareciam nas gravações, vozes, uma bem profunda. Eu até poderia colocar, mas eu não vou colocar aqui porque eu não quero dar audiência para isso, mas falei, agora vamos começar, vamos pro próximo vídeo, vamos começar. E aí veio uma voz sussurrando assim no celular e diz, me arrepia só de lembrar disso. Eu achava que aquilo era uma coisa boa, achava que eram guias espirituais. Só que hoje, com o conhecimento da palavra de Deus, eu entendo que talvez eu estivesse, sem perceber, abrindo uma porta para forças espirituais que não vêm de Deus. Eu sei disso. E a busca por autodomínio e poder mental desvinculada dessa dependência de Deus pode nos levar para trilhas muito perigosas. Isso nos afasta da humildade do Evangelho, da simplicidade do Evangelho e nos coloca em um caminho de autossuficiência que agrada ao nosso inimigo, que agrada a Satanás e que nos afasta de Deus.
O último texto que eu quero ler com você da Bíblia está em Efésios, capítulo 6, verso 12, e lá diz assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Olha que forte que é isso. Esse versículo ele nos lembra da natureza espiritual da nossa batalha. A hipnoterapia e a PNL, por serem ferramentas humanas, lutam apenas contra a carne e o sangue, ou seja, contra o nosso próprio corpo e contra a nossa própria mente. Mas a Bíblia nos adverte que o inimigo é muito mais que isso. Nosso inimigo real é espiritual. Acreditarmos que nós podemos vencer essa batalha com técnicas mentais humanas é uma ilusão muito perigosa. É como se nós estivéssemos nos armando para uma guerra apenas com pequenos canivetes. E a nossa luta é contra um exército de inimigos. Queridos, existem muitas outras técnicas que entram nesse bolo aqui. Constelação familiar, reiki, barras de axis, hipnose, PNL, neuroterapia, reprogramação mental. Tudo isso está nesse mesmo pacote. E eu compartilho essa história com você de coração aberto, não para condenar, mas para alertar. Eu sei que tem muitos terapeutas como eu que estão trabalhando com isso sem saber. E que buscam, de certa forma, entender melhor a verdade bíblica que existe atrás dessas situações. A verdadeira libertação, meus queridos, não vem de controlar a mente de ninguém através de técnicas. A verdadeira transformação, ela vem a partir do momento em que nós entregamos a nossa mente e o nosso coração a Deus. A transformação genuína vai muito além de reprogramação mental. A transformação genuína vem do poder de Deus em Cristo Jesus, através da ação do Espírito Santo. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente de vocês, a fim de que possam experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso está em Romanos 12, verso 2. Esse texto é o texto-chave que nos mostra o caminho da verdadeira mudança. Não é a nossa mente que transforma ou que se transforma por conta própria, mas é Deus que nos transforma pela renovação da nossa mente. A verdadeira paz, a verdadeira alegria, a verdadeira libertação não são encontradas em nós mesmos ou em técnicas humanas, mas em um relacionamento próximo, vivo e crescente com o nosso Criador e com o nosso Salvador. Você está disposto a abandonar as ilusões de poder mental humano e a se render completamente ao poder transformador de Deus? Eu compartilhei aqui a minha jornada, eu compartilhei aqui a minha verdade, com a esperança de que ela possa te guiar. A gente não pode julgar ninguém, a escolha é sua. Você pode continuar buscando os atalhos, você pode continuar buscando soluções superficiais, em técnicas, em ferramentas que, no fundo, podem te afastar da verdade, tá tudo bem. Deus nos deu o livre-arbítrio exatamente para isso, para que nós possamos fazer a nossa escolha. Mas você também pode se voltar para a única fonte de poder e de cura verdadeira, que é Jesus Cristo. Eu quero deixar um apelo para você aqui. Não se deixe enganar por filosofias, por sutilezas vãs. Busque sempre a verdade na palavra de Deus. Busque a transformação no poder do Espírito Santo. Busque a cura em Jesus Cristo. A liberdade que você tanto anseia, a liberdade emocional que você tanto anseia, não está em controlar sua mente, mas em entregar a sua vida completamente nas mãos daquele que te ama, daquele que
realmente e verdadeiramente tem o poder de te transformar de dentro para fora. E se hoje você percebeu que talvez possa ter sido enganado por uma falsa ajuda, não enganado, porque a gente só é enganado por aquilo que a gente não conhece. Por aquilo que a gente conhece. Se você não conhece, você não está sendo enganado. Talvez até a pessoa que, o terapeuta, enfim, também não conhece, está tudo bem. Mas eu te convido a orar comigo. Eu te convido a dizer a Jesus que você, a partir desse momento, vai começar a buscar na fonte real de vida que é Ele. Peça que Ele te liberte de qualquer laço espiritual e que a presença dEle, a vontade dEle, não uma técnica humana, transforme a sua mente, o seu coração e a sua vida. Ore comigo. Senhor Deus, maravilhoso Pai que estás nos céus, quero te pedir, Senhor, que nos perdoe, Pai, porque muitas vezes nós buscamos a cura em algo que não é de Ti. Me perdoa, a mim principalmente, Senhor, porque eu estava usando técnicas e ferramentas humanas e colocando essas técnicas e ferramentas humanas na frente do Teu poder e da Tua salvação, Pai, da Tua cura. Que a partir desse momento, Pai, as pessoas que estão assistindo esse vídeo, elas entendam e compreendam que somente Ti, somente o Senhor tem o poder e a força de cura para nos livrar de todo mal, Senhor. Seja do mal físico, do mal emocional, do mal espiritual. Somente Ti, Senhor, pode nos salvar e pode nos curar de toda e qualquer tormenta, Pai. Nos perdoa, Senhor, perdoa os nossos pecados. Perdoa a nossa busca por técnicas e ferramentas que nos afastam de Ti, que nos afastam da verdade, que nos afastam da Tua glória, Senhor. Mas que a partir desse momento nós possamos estar buscando somente aquilo que nos aproxima de Ti, que é a verdade e a Tua palavra, Senhor. Nos abençoa, nos protege, nos cura, Senhor. Nós não temos forças para fazer isso sozinho, mas nós sabemos que nós podemos confiar e acreditar na força que vem de Ti. E é por isso que nós nos pedimos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Que você entenda a partir de hoje, a partir desse vídeo, que só Deus pode curar, só Deus pode salvar. Busque. Se você tem dúvidas, procure mais vídeos como esse na internet. Tem um vídeo maravilhoso do antigo pastor, do teólogo também, ex-pastor também, Ivan Saraiva. Procure pelos vídeos do Rodrigo Silva, enfim. Procure se entender melhor, mas sempre, meu querido e minha querida, por mais que você veja vídeo, que você leia em outras fontes, que você busque, sempre busque a palavra de Deus. Existe uma tríade que nós como cristãos deveríamos viver, que é a sola, tota e prima escritura, que é a primeira escritura, somente a escritura e toda a escritura. Então, se você tem dúvida, vai ler. Vai na palavra de Deus, leia a Bíblia, tá tudo lá. Eu falei aqui 5 ou 6 versos bíblicos que falam sobre essa busca de cura, dessa cura mental que só vem de Cristo. Procure, leia. Eu tenho certeza que você vai também ter essa clareza sobre esse assunto que nós falamos aqui hoje, tá bom? E continuo, com o meu trabalho, ajudando pessoas, mas de uma forma completamente diferente agora, trabalhando somente a questão da inteligência emocional, ferramentas de inteligência emocional, que não tem nada a ver com reprogramação, que não tem nada a ver com lei da atração, que não tem nada a ver com nada disso. Sempre trazendo, até porque a pessoa que teve mais inteligência emocional até hoje na história da humanidade é Jesus Cristo. Então que nós usemos Jesus Cristo como exemplo para sermos boas pessoas e para nos curar desses problemas emocionais.
Que você fique com Deus, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Não esquece de curtir o vídeo, de compartilhar, de ativar o sininho ali para não perder nenhum vídeo. Todo dia, de segunda a sexta, às 7 horas da noite, tem um vídeo novo para você aqui, tá bom? Comenta aqui o que você acha disso, o que você acha da PNL, se você já fez hipnose, se você não fez, se você tinha vontade de fazer e esse vídeo fez você mudar de ideia, enfim. Coloca aqui nos comentários e vai ser um prazer te responder. Fica com Deus. A gente se vê no próximo vídeo amanhã. Fica com Deus. Tchau.